O assunto agora é saúde. Olha essa história, tá? Os filhos do cantor Vavá pegaram sarna em uma escola com surto de casos que São Paulo segue enfrentando. Já pensou? A notícia, claro, já começa a preocupar todo mundo, né? Vamos chamar André Santiago novamente ao vivo? Então, André, sarna para mim isso é um negócio tão difícil. Pois é, Renata, ninguém quer sarna para se coçar, né? É uma situação desagradável, uma situação que ninguém quer, mas que está acontecendo, né? Aconteceu com o cantor Vavá, né? Um famoso, conhecido, acontece com qualquer um. E a gente está correndo desse tipo de doença, né? Quem vai trazer informações sobre esse assunto é o Dr. Paulo Gustavo, ele é médico pediatra, inclusive a sarna é o nome popular, mas o nome científico é escabiose. Ele vai trazer mais informações sobre a escabiose. Dr. Paulo Gustavo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, eu que agradeço pelo convite, é sempre uma honra. Doutor, a gente vai pegar o gancho numa matéria dos filhos do cantor Vavá que foram infectados na escola por sarna. Nesta escola, de acordo com a prefeitura, foram registrados 13 casos da doença na última semana. A sarna é transmitida aos humanos por animais, falta de higiene. O que causa a sarna, doutor? Veja, a sarna é uma doença infecciosa. Alguns lugares a gente chama ela de escabiose, tá? Que ela é causada por um parasita, é um ácaro que ele infecta a pele e começa a se reproduzir na pele. E essa reprodução é que provoca essa coceira. Existe a sarna dos animais, né, mas a sarna humana ela é específica do ser humano. Uhum. E ela é transmitida de uma pessoa a outra através do contato, né, por isso que geralmente quando você tem ambientes mais fechados, seja numa casa, seja numa escola, no local de trabalho, em que uma pessoa tem sarna, geralmente vai passando para as outras pessoas. Ela é muito contagiosa. Uhum. E também pelo uso de roupas, utensílios contaminados, isso também é um motivo de contaminação. Mas geralmente o contato pessoa a pessoa é o principal veículo de contaminação. Esse agente causador, o ácaro que provoca a sarna, onde é que ele fica? Tem como evitá-lo? Veja, ele pode sobreviver durante algum tempo em qualquer superfície, qualquer objeto, e ele acaba contaminando a pele, entrando em contato com a pele. A fêmea, ela coloca os ovos na pele, ela faz uns pequenos túneis nas camadas mais superficiais da pele do ser humano, deposita ali os ovos. Esses ovos eles eclodem e aí as larvas do parasita saem para fazer novas infestações. Uhum. E o cuidado que a gente tem que ter, na verdade, é um diagnóstico precoce. Então, se perceber que a pessoa tem sintomas sugestivos, fazer uma avaliação, fazer um tratamento. E geralmente, quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa que é contaminada, a gente tenta tratar as pessoas próximas, mesmo que elas não estejam com sintomas, porque elas podem carregar os parasitas e aí ficar fazendo reinfecção. Esse diagnóstico é feito no visual, através dos sintomas ou algum exame? Veja, não é necessário exames. O diagnóstico é clínico. As lesões provocadas, né, são muito características. Então, quando a gente examina o paciente, além da localização, né, geralmente em região da axila, das mulheres embaixo das mamas, das regiões genitais também, ponta de mãos, de pés, isso são locais bem sugestivos da infecção. E a forma das lesões, são lesões macropapulares, um pouco avermelhadas e com marcas de coceira. Então, geralmente, isso é que dá o diagnóstico. Na dúvida, a gente pode fazer uma análise do raspado da pele e colocar no microscópio. Mas, em geral, não é necessário não, só o diagnóstico clínico. Uhum. Doutor, quais são os principais sintomas e se existe alguma forma mais grave da doença? Veja só, os principais sintomas são coceira, né? Então, a coceira é o principal sintoma. As formas mais graves, elas podem acontecer geralmente por uma infecção secundária de pele. Então, com aquela coceira, naquela criança ou paciente coçando, pode infectar a pele. E para pacientes imunodeprimidos. Então, crianças, idosos, pacientes, por exemplo, com HIV ou com alguma outra doença que levam à imunodeficiência, podem apresentar formas graves.
Uhum. Quanto tempo dura a doença e como é feito o tratamento? Veja, o tratamento ele geralmente é feito com algumas medicações tópicas que tem o objetivo de matar o parasita. A gente faz uma primeira administração da medicação durante 1 a 2 dias e depois a gente pode repetir com 1 semana, porque o paciente muitas vezes tem ovos que não eclodiram ainda e quando esses ovos eclodem, que aparecem novas larvas, a gente repete o tratamento por 1 semana. Depois que a gente começa o tratamento, geralmente com 24 horas o paciente já não consegue mais transmitir a doença. Uhum. Tem pacientes que a sarna acaba sendo autolimitada, ou seja, ela resolve-se por si só. Outros pacientes podem passar meses com esses sintomas. E aí a gente precisa instituir esse tratamento precocemente. Em pacientes maiores, em adultos, em crianças maiores, a gente pode fazer também medicação via oral, através de comprimido, a tratar. Agora, principalmente as crianças, quando estão, digamos, infectadas com a doença, precisam fazer o tratamento e ficar em casa, né? Exatamente, porque você tem a possibilidade de transmitir para as outras pessoas, né? Então a gente trata geralmente a criança e a gente acaba também tratando as pessoas que têm contato próximo, né? Então toda vez que a gente diagnostica um paciente, a gente orienta que toda a família seja tratada também. Aquelas roupas daquele paciente sejam lavadas diariamente, evite ficar usando a mesma roupa, inclusive roupa de cama também, porque o parasita pode ficar alojado em tecidos, em lençóis, em roupas. E a gente faz essa lavagem diária. Doutor Paulo Gustavo, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, a entrevista aqui ao Manhã Cidade. Eu que agradeço. Um forte abraço. Renata, outra dica importante é higienizar itens como colchões e sofás, que são locais de proliferação de ácaros. É muito importante a atenção, né, e fazer o tratamento logo que tiver os sintomas e também procurar um profissional, né, um médico clínico geral, no caso de crianças, pediatras, né, ou até mesmo dermatologista. Renata. Obrigada, André. 10 horas e 13 minutos. Vamos passar pelo WhatsApp.